E eu queria mais uma vez orar, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas neste momento. Querido Pai do céu, obrigado porque nós temos a Tua palavra, que é o nosso guia, e nós temos o Teu Santo Espírito, que nos capacita a compreender e a colocá-lo em prática. E agora eu peço que o Teu Santo Espírito esteja me usando para transmitir com sabedoria e propriedade, com Tua unção, a Tua palavra, de tal maneira que ela possa fazer diferença, Senhor, nas nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu já falei aqui que no dia 31 de dezembro, eu tinha planejado trazer uma mensagem com o título Sementes para 2024. E realmente eu trouxe uma mensagem, mas não foi apenas uma única mensagem no qual eu falei sobre todas as sementes que eu queria compartilhar. Foi uma mensagem que eu comecei a falar sobre esse assunto, porque à medida que eu fui estudando e preparando para compartilhar com os irmãos, eu fui desejando cavar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais o assunto. Aí não coube num sermão só. E os irmãos já me conhecem muito bem, né? Não é um nem dois os sermões que eu transformo numa pequena série. Eu prometo a vocês que eu termino semana que vem. Tá certo? Domingo que vem eu encerro sobre essas sementes que nós somos desafiados a cultivar. E o princípio bíblico que está por trás desta ideia, da ideia de todos os sermões, é aquele que está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos ler juntos o texto que está aí na tela, aqui na tela. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isto também colherá. Quando a gente vê esse versículo, a gente se lembra então da lei da semeadura. É importante destacar que a lei da semeadura, ou seja, que você vai receber, em grande parte, aquilo que você plantou, que você vai realizar, aquilo que você cultivou lá atrás, você vai conquistar aquilo que você conquistou lá atrás, não anula a realidade da graça de Deus. A graça de Deus, obviamente, nos faz receber muito mais do que nós merecemos. Deus concede a todos nós bênçãos muitíssimos maiores do que aquilo que nós alcançamos com o nosso esforço, principalmente no plano espiritual. Por outro lado, se eu desobedeço deliberadamente a palavra de Deus, se eu não valorizo os princípios propostos pelo Criador, se eu ignoro a sabedoria divina expressa na sua palavra, jamais eu vou trilhar o caminho da felicidade. Na verdade, eu seguirei os caminhos do filho pródigo, que foi tomando uma série de decisões erradas até que chegou lá no fundo do poço. Eu estarei experimentando, obviamente, muitos sofrimentos a partir destas decisões que foram tomadas com uma base equivocada. Por outro lado, nós precisamos entender que a vida não é sempre justa. Nós ainda não chegamos no céu, nós não chegamos num local onde tudo funciona perfeitamente. E nós podemos sofrer por situações que fogem completamente ao nosso controle e responsabilidade. Por outro lado, isso não nos deve colocar numa posição de irresponsabilidade sobre as nossas atitudes, atos e suas consequências. Deus nos concede, então, sementes para que nós possamos cultivá-las ao longo da vida. E se estas sementes forem cultivadas, com certeza, bons frutos colheremos, ainda que passemos por tribulações e sofrimentos injustos. Este é o nosso pressuposto. Até agora eu falei sobre 7 sementes que devemos cultivar se desejamos seguir o projeto de Deus para a nossa vida, experimentarmos tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu poderia ter citado aqui muitas outras, eu escolhi algumas que me parecem serem muito importantes. Eu não vou repetir tudo agora, quero só mencionar, e se você não ouviu um dos sermões anteriores, eu sugiro que você depois possa fazer isso na internet. E eu falei aqui sobre a importância de cultivarmos as sementes da admiração,
as sementes da gratidão, da saúde, da sabedoria, da comunhão com Deus, da amizade e da fé em Deus. Hoje eu quero falar sobre mais 2 sementes. Estamos então chegando hoje à 8ª semente. E as sementes que eu quero destacar nesta noite são as sementes da diligência. A diligência tem a ver com você utilizar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, todo o seu potencial, de uma maneira a atingir aquilo que Deus planejou para a sua vida. Tem a ver com tomar iniciativa, tem a ver com ser proativo, com esforço concentrado numa determinada direção. Você conhece gente que, diante de um problema, ele fica meio paralisado e começa a dizer: a vida é injusta, fica lamentando, reclamando o tempo todo. Você já ouviu alguém culpando o cônjuge, ou um irmão, ou o chefe, ou o governo, ou quem quer que seja, sobre os seus problemas? Você convive com pessoas que acreditam que o futuro melhor vai acabar acontecendo independentemente de suas atitudes. Algum dia, de algum jeito, eu vou ter uma condição de vida melhor. É a filosofia dessas pessoas. Algum dia eu começarei a acordar mais cedo. Algum dia o meu casamento vai se transformar por si só. Algum dia eu vou ganhar na loteria. Algum dia o meu metabolismo vai mudar de tal maneira que a gordura vai desaparecer, derreter misteriosamente. A vida não funciona assim. Na verdade, a tendência é que aquilo que está no alto possa deslizar para baixo, e não o contrário, não para cima. Não há nada de errado de você, de vez em quando, parar num regato mais embaixo, ver a paisagem, relaxar um pouco, mas se você deseja alcançar o que Deus planejou para você lá nas alturas, você terá que subir a montanha. É como o esforço de alguém que está escalando, requer iniciativa, requer ação. Já mencionei aqui uma frase que eu gosto muito, que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho, o esforço concentrado, é no dicionário. Quem acredita que tudo vai se resolver de algum jeito, de alguma forma, sem nenhum esforço, jamais vai alcançar o seu potencial. Como é que eu poderia descrever esse tipo de pessoa que acredita nesta falácia? Quem é este que não cultiva as sementes da diligência? O autor ao Provérbios não esconde o jogo. Ele fala com muita clareza. Esse sujeito é um preguiçoso. Você acha que a preguiça é um problema sério? Mais ou menos. Será? Pense assim num rapaz, você que é pai, que é mãe. O rapaz chega para namorar a sua filha. Ou, o que é pior, ele quer ser noivo da sua filha. Mas esse rapaz é um rapaz crente, um rapaz musculoso, boa aparência, um bom filho, honesto, tranquilo. Mas tem um pequeno problema, ele é preguiçoso. Você ficaria tranquilo de entregar a sua filha para namorar e casar com esse sujeito? Você já viu o bicho preguiça? Você já viu como o bicho preguiça se movimenta lentamente? Às vezes ele se movimenta tão lentamente que a sensação que a gente tem é que ele está parado, absolutamente parado. Que ele morreu ali naquele galho. Este tema da preguiça é um tema recorrente no livro de Provérbios. Nós temos, por exemplo, a seguinte declaração: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquerejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, e assim sobrevirá a pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Eu sei que a preguiça muitas vezes leva à pobreza. Não estou dizendo com isso que todas as pessoas pobres são preguiçosas, claro que não. Mas eu sei que há pessoas que nunca superam a pobreza, porque não cultivam as sementes da diligência. Pessoas que chegam a perder aquilo que herdaram dos seus pais,
porque não souberam aproveitar as oportunidades, porque não cultivaram estas sementes tão preciosas. O autor do livro da sabedoria de Provérbios diz: em todo trabalho proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Aquele sujeito que fala muito e não faz nada. Você sabe qual é o cúmulo da preguiça? Existe talvez aqui várias ideias sobre isso, mas o autor, Salomão, diz o seguinte: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Olha que imagem, né? Prato de comida está ali, aquela comida maravilhosa, ele acha difícil fazer isso aqui. É um movimento assim muito grande. Ele quer a comidinha na boca. Isso, aliás, me lembra uma história que a minha avó contava, de um sujeito que era muito preguiçoso, mas muito preguiçoso. E ele era tão preguiçoso que a família desistiu de ajudá-lo, de fazer alguma coisa, e ele disse: eu vou morrer, porque morrer é mais fácil. E aí ele entrou num caixão, e ficou e pediu os amigos para levá-lo, para enterrá-lo. Eu quero mais viver, a vida não é para mim. E aí saíram carregando o sujeito dentro do caixão, indo para o cemitério. Mas aí alguns amigos dele se compadeceram e disseram: não, nós precisamos fazer alguma coisa, o rapaz não pode, não é desse jeito. Aí alguém chegou e disse: meu amigo, é o seguinte, eu vou lhe dar um campo onde tem milho, e aí você vai poder ter o seu sustento. Aí ele perguntou assim: mas esse milho que você vai me dar, ele assim, ainda tenho que plantar, esse milho já está no ponto. Rapaz, não, esse milho você pode colher. Aí ele perguntou: mas esse milho assim, ele já está debulhado? Não, não está debulhado. Então toca o caixão para frente. Aí os amigos se compadeceram e disseram: espera um pouquinho. Nós vamos debular o milho para você. Tá certo? Sai desse caixão. Ele disse assim: o milho já está cozido ou não? Não está cozido. Então toca o caixão para frente. Mas rapaz, espera aí, a gente vai cozinhar esse milho para você. Aí perguntou: mas esse milho, ele está assim, já com salzinho assim, no tempero? Não está. Então ele disse: toca o caixão para frente. Ou seja, o sujeito não tinha jeito, né? Ele queria tudo mais do que na mão. E aí faz-me lembrar aquela outra história de um sujeito que diz assim: rapaz, preguiçoso que só, né? Hoje eu amanheci com a vontade de trabalhar, bem cedinho. E aí o outro perguntou: e o que você fez hoje de manhã? Eu deitei numa rede e esperei a vontade de passar. São coisas, né, de preguiçoso. E existem alguns traços comuns nas pessoas que não cultivam a semente da diligência. Um deles é a procrastinação. Ou seja, o sujeito fica sempre deixando as coisas para depois. Agora, não depois. Eu não sei se você se lembra, se isso aconteceu na sua família, na sua infância, mas eu me lembro que algumas vezes meus pais diziam: Marcos, vai fazer alguma coisa. E eu dizia: instantinho, pai. E às vezes eu dizia: deixa eu terminar de ver um desenho, deixa eu terminar de fazer isso e aquilo. E depois de algum tempo, meu pai e minha mãe voltavam e diziam: Marcos, faça isso agora. Será que isso aconteceu só na minha casa, hein? A gente tem que dar graças a Deus, porque os pais faziam isso com a gente. Porque senão você ia ficar enrolando ali e não ia fazer nada. E a vida não é assim. Na vida não pode esperar. Tem coisas que você tem que fazer já. Quer você esteja a fim de fazer ou não. Por quê? A pessoa que vai procrastinando, ela acaba de repente não conseguindo fazer, porque o time passa, e ela começa então a apresentar um outro problema, que são as desculpas esfarrapadas. Quanto melhor um sujeito é em dar desculpa, pior ele é no seu trabalho. E o autor de Provérbios mostra isso claramente. Ele fala de um sujeito que era preguiçoso e criativo. Criativo. Preguiçoso geralmente é criativo. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Olha só. Será que tinha um leão mesmo, né? Mesmo que tivesse. Cara, vai lá fora, enfrente esse leão. Mate esse leão. Tem situação na vida que você tem que enfrentar o leão mesmo. Dizer: olha, estou aqui, vou lutar com você e vou vencer. Tem época que você tem que fazer valer aquele ditado: rapaz, estou matando um leão aqui. Porque as responsabilidades são muito grandes. Os desafios dos navegadores.
há decepções profundas, mas o preguiçoso fica correndo e fugindo, e eu vou ficar dentro de casa, eu não vou sair enfrentar. Em que áreas da sua vida você precisa ter essa disposição para ir enfrentar o leão e vencer? Se você identifica alguma área da sua vida, não apenas no trabalho, nós precisamos, se temos problemas nessa área, nos matricular numa escola, na escola da formiga. Sim, o autor de Provérbios diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Olha que ironia, esta figurinha, tão pequenininha, esta humilde criatura, que pode ser esmagada assim facilmente a gente andando, ela tem uma lição para nos ensinar, especialmente para os preguiçosos. A formiga sabe que se ela dependesse de um estímulo externo para focalizar, para trabalhar, ela estaria enrascada. Ela tem um foco, ela tem um objetivo, eu preciso conseguir comida, e ela vai atrás disso. Ou seja, ela é automotivada. Se você precisa de alguém que fica pegando no seu pé, seja um chefe, seja um pai, seja mãe, seja esposa, vai trabalhar, faça isso, faça aquilo, quem você vai ser? O que você vai fazer quando você estiver sozinho? Nós nem sempre acordamos todo dia com a mesma motivação para fazer aquilo que a gente precisa fazer, para assumir as nossas responsabilidades. Porém, nós somos desafiados pela palavra de Deus a sermos automotivados, a buscarmos realizar aquilo que devemos realizar, mesmo que a gente não esteja muito afim de fazer aquilo naquele dia. Qual a motivação para que você trabalhe, para que eu trabalhe com diligência? A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Ou seja, se a pessoa não se empenha no seu trabalho, muito provavelmente ela vai continuar fazendo aquele trabalho, ou um trabalho inferior ao que ela podia fazer durante toda a vida. Então, não importa o estágio da sua vida que você está vivendo. Muitas vezes, especialmente no começo da nossa carreira profissional, nós somos obrigados a fazer coisas que geralmente não seriam o nosso ideal. Não é aquilo que a gente sonha. Mas fazendo aquilo bem feito, se empenhando, outras portas se abrirão. Mas há uma outra razão, pela qual você, como cristão, deve cultivar as sementes da diligência. Muito especialmente no âmbito do seu trabalho, no âmbito profissional. Você tem um excelente motivo, e esse motivo está já no Novo Testamento. Lá em Colossenses 3:23 nós lemos, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E essa recomendação não é apenas para aquilo que você faz na igreja, no serviço, aqui no ministério. Não é apenas para que você faz um projeto especial missionário. Isso aqui tem a ver com a dinâmica do seu dia a dia. Tudo aquilo que você for fazer, faz como de coração, com empenho, dando o seu melhor, porque você está fazendo para Deus. Em última instância, nós temos que ter a consciência de quem é o nosso verdadeiro patrão, é Deus. E sendo Deus esse nosso patrão, nós devemos oferecer para Ele o nosso melhor. Deixe-me dizer uma coisa, necessariamente você não tem que ser o melhor profissional na sua área, o melhor profissional da cidade, ou do Ceará, ou do Brasil. Mas você tem que ser o melhor que você pode ser. Você tem que ter a consciência de que você está entregando o máximo que você pode entregar. Que você se prepara, que você faz cursos, que você aprimora os seus talentos e as suas habilidades, procurando oferecer à sociedade o máximo que você pode oferecer. Porque, na verdade, você não está oferecendo apenas à sociedade, você está oferecendo a Deus. Então, esta nona semente, ela é fundamental para que você tenha uma vida plena. Uma vida em que você se desenvolve de forma holística, de forma completa. Porque não adianta nada você ser uma pessoa ativa numa determinada área na igreja, mas como um profissional, como uma pessoa que tem habilidades, dons, talentos que Deus lhe deu, você negligencia. Você está como que enterrando aquele talento. Como Jesus falou naquela parábola. E isso é um grande equívoco. Então,
cultive as sementes da diligência, muito especialmente no campo profissional. Trabalhe com dedicação. Há outras sementes que eu quero compartilhar nesta noite, outro conjunto de sementes, são as sementes da humildade. Cultive as sementes da humildade. Para entender melhor o que é humildade, talvez seja bom a gente pensar o que não é ser humilde. Ser humilde não é necessariamente você ter pouquíssimos recursos ou pouca instrução. Você já deve ter ouvido alguém fazendo essa expressão, fulano é de uma família muito humilde, né? Com isso ele está querendo dizer o quê? É um sujeito lá que nasceu lá no sertão, viveu lá no sertão, com poucos recursos, com pouca instrução. Já ouviu essa expressão assim? É de uma família humilde, eu nasci numa família humilde. Humildade bíblica não tem nada a ver com isso. Uma pessoa pode ser rica, milionária e ser humilde. E uma pessoa pode não ter quase bem nenhum material e não ser humilde. A humildade também não tem a ver com uma autoimagem negativa. Tem pessoas que olham para si mesmo, se olha no espelho e diz, eu detesto o que eu estou vendo. Eu não tenho nenhuma habilidade especial. Eu não tenho nenhum valor pessoal. Eu não consigo me ver como uma obra singular de Deus. Se eu pudesse, eu mudaria tudo em mim, porque eu sou um bagaço. Eu quase me sinto um substrato de pó de nada. Não é autoimagem negativa que significa ser humilde. Ser humilde não significa que você não possa sonhar em conquistar algo maior na sua vida. A humildade implica, sim, em você ser grato por aquilo que você já conquistou, por aquilo que você é. É possível que você seja humilde e, ao mesmo tempo, seja uma pessoa que tem um bom conceito sobre si mesmo, baseado naquilo que Deus já lhe tem concedido. A humildade tem a ver, claro, com a maneira como você se percebe, mas tem a ver também com o seu relacionamento com Deus. E tem a ver também com o seu relacionamento com o seu próximo. A humildade envolve esses três aspectos. A maneira como você se percebe, como você se relaciona consigo, a maneira como você se relaciona com Deus e com o seu próximo. A grande verdade é que a humildade não é uma característica muito valorizada na nossa sociedade. Se uma pessoa, na visão dos outros, tem razões para se orgulhar, seja porque tem um talento especial, seja porque tem lindos atributos físicos, seja porque é uma pessoa que ganhou muito dinheiro, essa pessoa diz, eu me considero assim, bam, eu sou o cara. Isso via de regra, não representa um problema para a sociedade em que a gente vive. Se a pessoa na visão dos outros tem razões para se orgulhar, qual é o problema de empinar o nariz e dizer, eu sou realmente o bom, eu sou o melhor? Mas esta não é a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é diferente. Quando nós lemos a Bíblia e meditamos, nós temos tantos convites à humildade, e há uma razão para isso. Por que devemos cultivar a humildade? Lá em Provérbios nós já começamos a encontrar essa resposta. Nós lemos assim, Deus zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Tiago vai pegar esse mesmo versículo e ele vai aprofundar um pouco mais, e ele diz o seguinte, mas Deus nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Só essa razão aqui, meus irmãos, já bastaria para a gente cultivar a humildade. Por quê? Porque todos nós precisamos, para viver a vida que Deus planejou, experimentar a graça de Deus, o favor imerecido. E o texto está dizendo o seguinte, se você é um sujeito orgulhoso, se você não é humilde, a graça de Deus não penetra na sua vida. Você está com um copo cheio, como é que Deus vai derramar ali a sua graça? Ser humilde é esvaziar o copo. Copo com um monte de coisa que você acha que tem. E dizer, Senhor, coloca ali a tua graça. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, aos arrogantes. Você já imaginou que confronto? Que confronto desigual. Você e Deus. Deus resiste àquele que
fica numa posição de arrogância. Por quê? Porque se você pensar bem, foi isso que introduziu o pecado no mundo. Foi quando o primeiro casal se arvorou ser mais daquilo que eles eram. Quando eles não se contentaram em ser aquilo que Deus planejou que eles fossem. E com isso eles perderam a conexão com Deus. E houve uma série de consequências terríveis em todos os aspectos. Para que essa conexão seja refeita, é preciso que você se perceba necessitado, pecador, e se abra para a graça de Deus. E isso requer o quê? Humildade. Quando nós consideramos o padrão de Deus, aí nós não temos razões para nos orgulharmos. Nós podemos e devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus nos permite ser. Mas ao mesmo tempo nós temos que observar que nós sempre vamos estar muito longe do padrão de Deus. Porque o padrão de Deus qual é? A perfeição. Qual de nós pode dizer assim: as minhas ações, as minhas emoções, os meus pensamentos mais secretos, os meus desejos mais escondidos estão ali pertinho de alcançar a perfeição? Se o coração está cheio de orgulho, não cabe ali a graça divina. Eu preciso então limpar o meu coração. Primeiro, isso requer humildade, reconhecimento, para que a graça entre. Para que a graça entre. Não tem como a graça de Deus entrar naquele sujeito que, como a gente diz popularmente, se acha bom demais, se acha moralmente perfeito, se acha espiritualmente superior aos outros. Humildade significa isso, reconhecer aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Significa ser grato a Deus por aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Significa ser grato a Deus por aquilo que Ele já lhe deu desde a concepção, da sua concepção. Mas significa também perceber que você é um ser em construção. E aquilo que Deus tem para construir na sua vida é muito mais do que aquilo que você já alcançou até o dia de hoje. Ser humilde significa você reconhecer a sua humanidade. Significa não querer ter a pretensão de poder e autonomia, como o primeiro casal que teve essa pretensão. É como se Adão tivesse dito para Deus: eu não preciso do Senhor, eu posso ter o conhecimento por mim mesmo. Eu posso saber por onde eu devo andar sem depender do Senhor. Porque o orgulhoso, em última instância, ele está dizendo o seguinte: eu posso viver muito bem sem Deus. Eu tenho conhecimento e capacidade suficiente para decidir o que é melhor para mim. E é interessante como esta ideia do poder de Deus, comparado com a nossa pequenez, é algo tão forte na Bíblia. Em Isaías, nós temos muitos textos. E eu estava esses dias lendo Isaías e esse texto me chamou a atenção. Diz assim: eu sou o Senhor seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Quem me dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, teria experimentado paz que flui como um rio, justiça que eu cobriria como as ondas do mar. Então, quando você não tem essa percepção de quem é Deus, e de que Deus é que tem a condição de lhe indicar o caminho que você deve seguir, e você se arvora a saber: eu sei seguir esse caminho por mim mesmo, eu vou usar só o meu bom senso. Não. Quantas vezes Deus confronta o povo, Deus quase que briga com o povo dizendo: vocês não estão dependendo de mim. Não há uma relação de dependência. Por quê? Porque não há humildade. Um outro texto de Isaías que chama muito a minha atenção está lá em Isaías capítulo 10, versículo 15. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso do que aquele que o usa? E a serra mais importante do que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Você percebe? O que o texto está dizendo claramente aqui é que nós somos instrumentos de Deus. Nós não temos essa autonomia toda para fazer as coisas acontecerem no mundo. Nós somos só instrumentos. O que é mais importante? É o machado ou o lenhador?
é uma ferramenta ou aquele que utiliza a ferramenta? O humilde, então, reconhece que não apenas precisa da ajuda de Deus, mas é que Deus é que está agindo através dele para que as coisas aconteçam. A Deus é que deve ser dado o devido crédito por tudo aquilo que nós realizamos. O humilde não fica arrasado quando não lhe dão aquele crédito que geralmente se esperava que ele recebesse. Ele não se entristece, ele não entra no fundo do poço, porque ele tem um objetivo. O meu objetivo é glorificar a Deus. Ele não depende do aplauso dos outros para viver bem. E se você pensar bem, isso tira dos nossos ombros um peso tremendo. O peso de dependermos da aprovação dos outros para continuar fazendo o que nós temos que fazer. É bem verdade que todos nós gostamos de ser admirados, aplaudidos. Mas nós não podemos depender disso para ser felizes. Jamais. Até porque nós temos que ser cuidadosos para não querermos ocupar o lugar que pertence a Deus. Quando você lê os profetas, principalmente, nós vemos esse embate permanentemente. Quem você pensa que é? E Deus falando sobre si. E Deus se revelando. Aquele que é humilde, verdadeiramente glorifica a Deus. Por que esta preocupação com a glória de Deus? Porque se nós não nos preocupamos com a glória de Deus, nós acabamos nos colocando como pessoas que querem receber esta glória e dependem dessa glória. É interessante o que aconteceu com aquela dupla de missionários, Paulo e Barnabé. Eles chegaram numa cidade chamada Listra, e quando eles chegaram ali, eles realizaram um milagre. Eles curaram um paralítico, num lugar de muita visibilidade. E o povo daquele lugar, diferentemente de outros lugares, ficou tão impressionado com aquilo. Eles ficaram impactados, porque eles conheciam aquele paralítico, era um paralítico de nascença, não tinha dúvida que algo de especial tinha acontecido. E a Bíblia diz que, quando a multidão viu o que Paulo tinha feito, eles gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homem desceram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Até o sacerdote de Júpiter, ou seja, um sacerdote lá do culto deles pagão, que estava em frente à cidade, trazendo touros e grinaldas para juntos dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Vamos oferecer um sacrifício para vocês dois, Paulo e Barnabé. Porém, ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isso? Preste bem atenção. Nós também somos seres humanos, somos humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E apenas estamos aqui anunciando o Evangelho para que vocês se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Uma atitude de quê? De humildade. Eles estavam fazendo algo especial, algo que impactou, mas na hora que eles quiseram colocar Paulo e Barnabé na condição de Deus, do lugar de Deus, ele disse: pera aí, nada disso. Então, o grande problema do orgulho é que ele desloca a pessoa do seu verdadeiro lugar para o lugar que deveria ser o lugar de Deus. Além disso, nós devemos cultivar as sementes da humildade, porque isso tem a ver com a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas. 1 Pedro repete mais uma vez aquilo que Tiago já disse, mas acrescentando algo mais. Que todos se revistam de humildade, no trato uns com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, a humildade tem a ver com os nossos relacionamentos. O que a humildade tem a ver com relacionamento? Porque o orgulhoso, quando ele olha para o redor, ele se sente superior às outras pessoas. E se sentindo superior, ele começa a querer exigir um tratamento diferenciado. Eu sou mais rico que você, eu sou mais poderoso que você, eu sou mais isso, mais aquilo, mais inteligente. Então você tem que me tratar de um modo completamente diferente. E aí não há aquela percepção de que nós estamos nesse mundo para servir uns aos outros. Nós temos
tantas vezes na mídia, exemplos de pessoas que, por alguma razão tão idiota, se consideram superiores aos outros. Aí o cara trata mal o entregador da pizza, ele trata mal o flanelinha, ele é um chefe insensível à necessidade de seus subalternos, e ele confunde um cargo superior numa empresa, numa organização, com ser superior. Ele confunde uma função com algo ontológico. A pessoa humilde, ela vê cada pessoa ao seu redor como alguém que tem valor. A humildade nos leva a perceber que cada pessoa pode ter algo a nos ensinar. A humildade nos leva, no casamento, a não achar que você está numa posição em que você sempre tem razão. Um cônjuge humilde é capaz de dizer, minha querida, meu querido, eu errei. E não aquele sujeito que fica assim, eu não dou meu braço a torcer, vou perder minha moral. O humilde é capaz de pedir perdão rapidamente. Filipenses capítulo 2, versículo 3, nós lemos, não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ou seja, o humilde, ele não se coloca numa posição de superioridade, dizendo todo mundo tem que fazer o que eu quero, porque eu sou melhor do que os outros. Não. O humilde não faz as coisas para aparecer, para mostrar que sabe mais, ou até mesmo para parecer mais espiritual do que os outros. Existe sim uma humildade cristã, que é um engano. A humildade abre, portanto, o caminho para a verdadeira comunhão com Deus, porque é o caminho para receber a graça de Deus. A humildade abre o caminho para que você se perceba como alguém de valor, sem que estar dependendo da aprovação e do aplauso de todo mundo. A humildade nos leva a interagir com o próximo sem máscaras, desfrutando assim uma intimidade mais verdadeira. Que Deus nos ajude a cultivar as sementes da diligência e as sementes da humildade. O que nós estamos fazendo com estas sementes? Será que nós estamos de fato cultivando estas duas sementes como deveríamos? Ou será como a gente está, como diz o matuto lá do interior, rebolando no mato essas sementes? Somos desafiados a cultivar essas sementes no íntimo, no jardim do nosso coração. Que nesse ano novo, que estamos ainda começando, sejamos proativos, dedicados ao trabalho, mas ao mesmo tempo humildes, entendendo que o resultado do nosso trabalho não é apenas nosso, mas tem a ver com a boa mão de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, nós te pedimos esta vida de equilíbrio. Uma vida em que oferecemos o nosso melhor à sociedade. Trabalhamos com denodo, nos empenhamos, agimos com proatividade. Mas ao mesmo tempo, fazemos isso com humildade, tendo consciência que o Senhor é que nos capacita, que o Senhor é que nos empodera. E acima de tudo, Pai, desejando como resultado deste trabalho, competente, dedicado, glorificar o Teu nome. Porque é para isso que nós estamos aqui na terra. Livra-nos, ó Pai, de qualquer traço de orgulho, de vaidade em nosso coração. Porque sabemos, ó Pai, que o Teu reino pertence aos humildes. E nós queremos manifestar no mundo o Teu reino. No nosso dia a dia, aqui na igreja, no trabalho, em casa, dá-nos um coração verdadeiramente humilde. Em todos os lugares, dá-nos aquele desejo de oferecer o nosso melhor, para que o potencial que o Senhor colocou em cada um de nós seja desfrutado de forma plena. Dá-nos esse equilíbrio santo, em nome de Jesus. Amém.